Bom, pessoal, eu estou aqui para falar do mapa de vocês. Calculo que alguns de vocês estão ansiosos para saber como é que a gente vai fazer a resolução dessa questão sobre os jesuítas, né? A ordem jesuíta no Brasil, que foi a ordem que iniciou o processo de educação no Brasil, período colonial. Os jesuítas fizeram parte da expansão marítima ibérica dos países católicos, Espanha e Portugal. Nesses dois países, principalmente, tiveram uma função crucial na educação da elite colonial, daqueles que eram os abastados na colônia, mas também os homens livres da colônia que puderam ter acesso à escola. Entender que a escola de hoje, essa que a gente vai lá, matricula os filhos, aberta a todos, não era assim no período colonial, no século XVI, XVII e XVIII. Essa escola é quase que um convite a poucos que poderiam ingressar nela, quase sempre aceitos ou não pelos padres inacianos, né? A gente chama de inacianos porque a ordem jesuíta é fundada por Santo Inácio de Loyola. Então, por isso que de vez em quando você lê lá inacianos no texto do livro, às vezes numa aula que eu estou dando você ouve eu falando inaciano, é porque os padres da ordem jesuíta eram chamados de inacianos. Os jesuítas, a ordem jesuíta foi criada durante o que nós chamamos de Contra-Reforma. Você lembra da Reforma Protestante, o surgimento de igrejas cristãs, além da Igreja Católica, algumas acabaram combatendo o poder da Igreja Católica, o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo são os mais conhecidos, mas existia uma série de correntes protestantes na Europa que contrariavam a formação católica em vários países. E a ordem jesuíta foi criada para poder ou trazer de volta aqueles que teriam ido para outras igrejas, principalmente os luteranos, e também para converter as novas almas. Quando Portugal e Espanha iniciam a expansão marítima e encontram os nativos da América, que a gente começou a chamar de indígenas, né? O que eles chamavam de silvícolas ou selvagens, a ordem jesuíta vai se propor a converter parte desses índios, desses nativos, ao cristianismo católico, fundando missões, fundando aldeamentos, estabelecendo o que a gente chama de reduções dessas áreas do interior do Brasil colônia para aproximar os índios do cristianismo. Era uma forma de catequizá-los, convertê-los, deixá-los mais dóceis à própria colonização e integrá-los aos interesses da coroa portuguesa. Isso aconteceu também nos territórios espanhóis. Os jesuítas também fizeram isso para o rei da Espanha, para a monarquia espanhola. Os jesuítas têm toda uma proposta de educação ligada a essa fase de combate ao protestante, de combate ao paganismo. Então, o foco do jesuíta é na formação de um ser humano fiel ao cristianismo, aos valores cristãos, aos valores morais e às condutas éticas do cristão. Então, você vai observar lá nas nossas aulas, eu quero que você fique muito atento a isso, que o jesuíta era muito disciplinador. Era preocupado com uma educação humanista, ele foca a sua educação no ser humano, mas ele quer um ser humano obediente, dócil àquilo que era considerada a moral cristã. E educa esse cristão, esse indígena que está sendo convertido, ou mesmo nas escolas, educando a elite colonial, a que este educando incorpore os valores, haja como um cristão, com a moral cristã, e mesmo tem uma condução no dia a dia típico do cristianismo, com as instituições que o cristianismo católico prega. Então você vai observar que a educação jesuíta é uma educação muito rígida. E lá no livro, no texto, tem toda a descrição dessa educação rígida. A ordem chegou a construir a ratio, que é um currículo específico para a catequese e conversão dos índios e para educar os jovens. E aí quando você for produzir o seu texto, lembre-se, entre 20 e 30 linhas, nunca esqueça disso, por isso tentar objetividade ao seu texto, para que ele tenha começo, meio e fim. Por isso que antes de você colocar lá no modelo que você tem, não esqueça que você tem lá um modelo para colocar, um lugar, um espaço para colocar este texto de 20 e 30 linhas. Dê um título para ele, de preferência uma dica, um título com 2, 3, máximo 4 palavras, que consigam resumir aquilo que você está expressando no seu texto. É muito bacana quando você olha um título de um texto e você lê o texto e compreende que no título existe já uma lógica daquilo que está sendo produzido. E te dou uma dica também, na construção do texto, parta sempre
de uma explicação do problema no início, né? O que é a ordem jesuíta, qual era a função dela de converter e catequizar, e depois vá para a resposta, que é como que o jesuíta educava e o que ele considerava mais importante nesta educação. E você fecha o texto, tá claro? Pense que um parágrafo deve estar sempre sendo uma continuidade do outro. Então não crie parágrafos em que quem vai corrigir, quando a gente vai corrigir, lê o primeiro, olha para o segundo e fala do que ele está falando agora. É muito interessante o que a gente chama de desdobramento das ideias. Então parta sempre de uma contextualização do que estou falando, respondendo já, né, o que a ordem jesuíta se propõe, então por que ela surge, e no final, como que ela resolve essa ordem jesuíta, essa educação, como é que ela age com essa educação, como é que ela educa dentro da colônia. Então veja, como surge, quem é e o que faz. Como surge, o que é e o que faz. Construa isso e você tem uma chance considerável de ter um bom resultado. Tá claro? Então não esqueça, 20 a 30 linhas, tem um espaço para isso, para a resposta. E não esquece, um título. Um título, quanto mais próximo do seu conteúdo, melhor. Um abraço, um beijo para vocês.